Então, seguindo aqui, vou apagar essa linha do horizonte e começar a fazer a coisa acontecer. Então, aqui logo de cara, eu vou pegar o que me agradou dessa imagem e já vou fazendo um recorte e montando, tá? Por exemplo, esse cara eu já posso chamar de foreground left rocks. Aqui embaixo eu já tenho um background maneiro, background 01. Apareceu alguma coisa aqui que eu não sei de onde veio. O que é esse negócio aqui? Ficou tenso aqui isso aí. Alguma intervenção ali estranha. E aí, o que eu quero aqui? Obviamente, né, essa imagem ela não vai combinar dessa forma porque esse plano ele está muito mais próximo da câmera do que esse plano aqui. Então, é uma coisa também que tem que começar a vislumbrar, né? Então, mais ou menos seria isso daqui. E aí nessa, o que eu vou fazer aqui? Eu gosto desse céu. O que eu posso ter aqui? Posso ter essa daqui também para cá. E eu posso pegar esse céu. Talvez. Só vou esticar isso um pouquinho, né? E aí, obviamente, se eu for usar, né, essa imagem, depois eu posso baixar, se eu for o caso, o céu, essa imagem de novo ali, um HDR ou com mais resolução até, né? Mas isso aqui ainda eu estou marcando a cena. Eu posso pegar outro céu, enfim. Mas não é o recomendável, né? E aqui, agora, eu vou usar essa daqui para pegar essa parte dela. Então, eu já faço a máscara aqui. E aí eu vou com um brushzinho bem soft. E eu já vou tentando fazer as coisas de um jeito que já me agiliza um pouco lá na frente, né? Pior que agora aqui, o que está me confundindo? Ah, sim. Então, eu tenho aquele background lá. E eu preciso... Vou fazer um blend disso. Soft. E aqui eu já vou fazer um recorte disso aqui na área que eu já sei que eu vou usar. Então aqui eu vou utilizar o canal azul para recortar essas montanhas. Não, ficou forte demais aqui o... Dá uma contrastada nessa curva. Então, o que eu quero? Contraste.
só para eu fazer o recorte dessas montanhas aqui, eu venho aqui com o Dodge. Isso já está até um pouquinho pesado. Não era para estar. Tá, eu vou conferir depois aqui o que posso fazer para agilizar isso. Então agora ele acordou de vez, né? E aí aqui eu venho com o burn por cima, sem me prender muito em detalhe. Tá? E eu já vou eu vou criar uma outra máscara aqui, que aí depois eu refaço, eu posso combinar uma com a outra, enfim. E aí tem o meu céu aqui embaixo, que no caso, o meu céu, tá, ele tem um pouco daquelas montanhas que estão lá do fundo, né? E também tem um pouco dessa aqui. Tá? Mas eu vou fazer logo uma extensão desse céu aqui. E eu já vou montando para valer da forma mais ágil possível, que aí eu não perco tempo. E aqui eu vou clonar usando o Current Below, que eu posso utilizar o melhor do Photoshop, né? Então, já clono aqui para tirar essa montanha. Posso estender isso um pouquinho mais para cá. Tá? E aí, eu já tenho uma base acontecendo. Obviamente, essa luz está muito mais amarela do que seria na realidade, né? Vou ter que escolher o que eu vou fazer ali. Então aqui, por exemplo, eu estou já acertando esse tom de luz que entra para o quê? Não, aqui eu não quero mexer muito nesse cara. Quero vir aqui. Vou tentar tirar uma média aqui, tá? Para fazer com que a minha luz ela fique um pouco mais próxima de um plano com o outro, tá? E depois eu posso optar também pela qual vai ser a minha abordagem, né? Então aqui eu venho no Blend If, tá? Quero proteger as sombras para que elas fiquem na mesma tonalidade. E os highlights também, que pode ser que tenha uma área estourada, então assim eu faço de uma forma que eu protejo o que está lá. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, só um pouco, tirar a saturação do vermelho daquela montanha lá. Então, o que eu vou fazer? Tirar um pouquinho do magenta, ver se eu... Vamos ver qual foi a diferença já aqui. Então, já está casando um pouco melhor, né? De tonalidade. E aí a gente vai seguindo. Aqui, por exemplo. Estou pensando
Tô pensando no que eu vou emendar aqui. Por exemplo, essa área é interessante para mim, para eu fazer uma quebra legal de uma área, de uma montanha com a outra aqui. E isso daqui também, obviamente. Então, nesse caso específico, tá? Já vou rasterizar essa imagem e aplicar isso aqui. E daí eu já faço uma máscarazinha simples aqui. Já vou nomeando um pouco, depois isso tudo pode ser revisto, né? Então eu já tenho esse plano aqui. E daí, por exemplo, eu gosto de salvar, eu já vou salvando as layers que não estão em uso. Eu boto elas ali em cinza, por exemplo, e eu já sei que elas têm a minha forma de organizar as coisas, né? Então aqui eu queria fazer um teste. Já vou deletar esse rabinho aqui. Então, qual é a minha ideia aqui? Fazer um blend dessa montanha com a outra, para ver como é que isso fica, se eu consigo dirigir a luz de uma outra forma. E aí, criar mais planos na cena. E na realidade essa montanha aqui, eu estou pensando em pegar só esse trecho. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso vir aqui e já marcar isso. Por exemplo, e aí eu já tiro o que não vai me servir, né? Mas eu já tenho essa base na imagem de baixo, tá? Então eu vou nessa etapa aqui, eu faço uns testes que não vou perder nada do que eu já fiz ali anteriormente, né? Que eu estava achando que esse recorte tá meio fake, né? Essa junção dessa parte da montanha com essa minha outra montanha aqui. Tá, então eu vou salvar isso aqui. E aí, um outro teste por cima, pegar mais um plano desse. Isso, é isso que eu quero. Ter essas duas separadas, né? Vai dar para perceber a diferença aqui. Eu tenho essa mesma montanha lá atrás, né?
mas eu tenho um trecho que emenda um pouco melhor, e essa também. E aí aqui eu posso tentar uma emenda melhor. Tentando entender aqui alguma coisa que possa ter ficado estranha. Pois é, aqui vai ficar melhor. Então, aqui eu tenho uma outra layer que provavelmente vai ficar melhor, tá? E aí, como é que eu posso fazer isso já? Então, eu já estou acertando ali as cores, tá? E aí eu venho aqui no Blend If novamente. Já protejo isso aqui e já tenho um tom de vermelho pelo menos ali, unindo um pouco melhor os meus highlights dessa imagem. Eu posso copiar isso daqui também, já arrasto para cá, e aí vai nascendo uma ideia, ou um cenário, né? Então aqui, por exemplo, também, eu vou fazer até um teste de recorte aqui, se essa ferramenta é boa mesmo. Esse Object Selection Tool, eu quero tentar recortar aqui de cara, ele já pega bem, né? E tava legal, isso. Um primeiro recortezinho mais rápido, só dessa área. Então, já começa. O problema é, aqui tem muita luz rolando, né? E direção dessa luz, vamos ver. Tem que flipar isso aqui, né? Obviamente. E aí isso começa a bater contra a minha proposta ali. Mas vamos deixar esse cara aqui, né? Não sei no que isso vai virar, tá? Mas vamos deixar ele ali. Tá bom? Vou deixar ele ali com uma outra cor. E agora eu vou pensar numa base de pedra na sombra para adicionar aqui. Tem várias, né? Tem várias. Porém, eu queria uma que viesse mais próxima da câmera, tá? E o que eu vou fazer para conseguir isso? Provavelmente vou precisar de uma outra base. Vamos ver se essa daqui já funciona. Tô achando que isso daqui tá com muito... Acabou ficando com muito grão. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa etapa aqui e já vou abrir com mais imagens já para continuar.